Lua, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, galera, saudade? Porque eu tô com muita saudade. Não vejo a hora de tudo isso passar. Hoje eu reservei um cantinho menos barulhento pra gente assistir a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês gostem, tá bom? Meu nome é Carla Patrícia, sou professora de História e hoje estarei dando uma ajuda a vocês a compreenderem melhor o que foi a Idade Média dos povos orientais. Para o vídeo não ficar muito longo, eu dividi em duas partes. Nessa primeira parte estaremos estudando o Império Bizantino e no segundo vídeo vocês estarão estudando a Idade Média dos povos árabes, beleza, pessoal? Vamos lá então? É, Observe, pessoal. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando da história de um período de 1000 anos, beleza? Que vai do século V depois de Cristo até o século XV depois de Cristo, beleza? Então é um período de 1000 anos. Esse período da Idade Média é subdividido para a gente compreender melhor em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai da queda do Império Romano Ocidental no ano de 476, portanto, vai do século V depois de Cristo até o século X. Tudo isso se chama Alta Idade Média, que é caracterizada no lado ocidental pela ruralização da Europa Ocidental e pela queda, pelo domínio do Império Romano Ocidental pelos povos nórdicos, pelos chamados bárbaros. Já a Baixa Idade Média, que vai do século X até o século XV, é um período, pessoal, na história da Europa Ocidental, é um período do surgimento do feudalismo. E esse período, pessoal, ele tem como marco finalizador a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos. Constantinopla vai ser o quê? Vai ser a capital do chamado Império Bizantino. Mas a gente vai compreender o seguinte: Império Bizantino, quando surgiu? Quem foi Bizâncio? Quais foram os povos que deram origem a essa civilização? E é essa o nosso foco da aula de hoje. Primeiro núcleo de povoamento em Bizâncio. Pessoal, muito antes do Império Romano dominar essa região ali que fica entre a Ásia e a Europa, as margens do Mar Morto, é uma região estratégica, uma região muito importante para as atividades comerciais. Quem vai habitar essa região, quem vai fundar a primeira colônia ali, vão ser os gregos, sim, vão ser os gregos. A partir, pessoal, do que a gente estudou na nossa última aula, da segunda diáspora grega, né? Quando nós estudamos a história da Grécia Antiga, a gente viu que no período pré-homérico vai ocorrer a primeira diáspora grega, que foi devido à invasão dos dórios à região da ilha de Creta, beleza? Vai ter a primeira dispersão dos povos gregos ali. Já a segunda diáspora grega vai ocorrer no período homérico. Qual foi o motivo dessa segunda diáspora grega? Foi justamente a desigualdade gerada na distribuição do que era produzido de forma coletiva a alguns genos. Vocês se lembram que genos foram uma forma de organização em comunidades da Grécia Antiga. Então, aquela galera que vivia nesses genos, que era menos favorecida com essa distribuição, começou a sair da Grécia. E eles escolheram justamente essa região, às margens do Mar Morto, para iniciar uma colonização, ou perdão, às margens do Mar Negro, para iniciar essa colonização. Beleza? Então eles vão fundar a chamada colônia de Bizâncio. Tá certo, pessoal? Então, a parte do Império Romano Oriental tem suas origens no povoamento de civilizações gregas, que fugiam das desigualdades sociais geradas nos genos, beleza? Então, eles vão fundar ali a colônia de Bizâncio. No ano de 330 depois de Cristo, Constantino, o imperador romano, vai fundar a cidade de Constantinopla, beleza? E com a divisão do Império Romano em ocidental e oriental, Constantinopla ela vai sediar a capital do Império Romano Oriental, beleza? Muito bem. Então, como vocês estão vendo no mapinha, eu vou pegar aqui, pessoal, ó, o meu lapisinho para desenhar. Ó, vocês estão vendo.
a, a colônia de Bizâncio foi fundada aqui, ó, onde vai ser Constantinopla. Tá vendo, pessoal? Então, observe que região estratégica. De um lado, a gente tem a Europa, do outro lado, a gente tem a Ásia. Então, é uma região muito estratégica. Então, Constantinopla, ela ficava, né, em um local na divisão de dois continentes. Então, era muito importante. Era uma região estratégica para o comércio, tanto do lado ocidental quanto do lado oriental, beleza? Muito bem. A gente vai ver aqui, pessoal, o período de duração do Império Bizantino. O Império Bizantino tem início no ano de 395 e vai até o ano de 1453. O que inicia, pessoal, o Império Bizantino vai ser a divisão do Império Romano, né? Essa divisão, ó, que vocês estão vendo, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. E o que vai finalizar o Império Bizantino vai ser a queda de Constantinopla, vai ser a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos no século XV, no ano de 1453. Então, observem só, pessoal. Deixa só eu pegar minha canetinha de novo aqui para vocês entenderem. Observe, no ano de 476, beleza? O Império Romano Ocidental, ele cai, né? O Império Romano Ocidental vai ser tomado pelos povos bárbaros. Contudo, pessoal, ó, o Império Romano Oriental, ele vai durar, galera, 1000 anos, né? Ele vai se manter ainda por muito tempo, pessoal, né? Ele só vai ser tomado no século XV pelos turcos otomanos. Então, deu muito certo o Império Romano Oriental, certo? Então, é justamente essa parte aqui, ó, o Império Romano Oriental, que a gente vai estar estudando agora nos aspectos políticos, econômicos e culturais. Tá bom, pessoal? E a gente vai ver aqui o seguinte: no aspecto econômico, o Império Romano Oriental, ou seja, o Império Bizantino, né? No início, eles vão manter a agricultura. Essa agricultura vai ser organizada em latifúndios, ou seja, em grandes propriedades de terras, e que vai se manter ainda um regime de escravidão. Contudo, pessoal, o que vai vigorar, o que vai perdurar, vai ser o sistema de colonato, o sistema de servidão baseada no colonato. Esse sistema de servidão baseada no colonato foi inaugurado, foi fundado ainda no Império Romano Unificado. Beleza, pessoal? Eles também vão posteriormente desenvolver as manufaturas, ou seja, eles vão produzir tecidos e mais o que vai fazer com que o Império Bizantino prosperasse e enriquecesse vai ser as atividades comerciais. Por que vão ser as atividades comerciais? Porque a gente vai ver que Constantinopla vai ser o centro do mundo comercial naquele momento, pessoal. Vai ser a principal rota das especiarias. Então, o Império Romano Bizantino ele vai se caracterizar no aspecto econômico por uma forte atividade comercial. Beleza? Sociedade. Sociedade, pessoal, assim como as outras que nós já estudamos, é uma sociedade hierarquizada e estamental. No topo dela, a gente tem uma nobreza, né? Que a gente vai ter, que vai ser formada pelos banqueiros, pelos altos comerciantes, pelos industriais, né? As manufaturas, e pelos latifúndios, beleza? Abaixo dessa tinha os comerciantes e artesãos, que vão desenvolver ainda aquela questão da corporação de ofício. Abaixo deles a gente tem os camponeses e os colonos, né, os servos, e também teremos os escravos, beleza? Aqui vocês estão vendo uma imagem que caracteriza essa relação entre os nobres, de troca de favores e privilégios, e na mais extremidade aí do nosso vídeo, do lado direito, a gente tem aí uma foto da mulher de Constantino e toda ela, né, com com a sua vestimenta, mostrando a riqueza do Império Bizantino, beleza? Muito bem.
No aspecto político, galera, o aspecto político é muito interessante e a gente tem que destacar uma particularidade, que é o cesaropapismo. O que é o cesaropapismo? Claro, pessoal, o Império Bizantino era governado por um César. Mas, pessoal, cada vez mais o César, ele interferia nos assuntos religiosos, por isso do nome papismo, certo, pessoal? Vocês se lembram que a Roma, ela vai instituir a crença cristã e a Igreja Católica, e que vai ter como maior autoridade o Papa. Só que com a divisão do Império Romano em ocidental e oriental, fica muito difícil do Papa controlar, pessoal, e manter o seu poder no lado oriental. E que no lado oriental a gente vai ter como principal autoridade religiosa o patriarca. Só que cada vez mais o César, ou seja, ele vai, o poder político maior, ele vai centralizar o poder religioso também nele. Ele vai interferir muito em assuntos religiosos. E isso vai gerar uma crise muito importante na questão religiosa do Império Bizantino, que mais à frente a gente vai ver. Então, o que chama atenção no aspecto político do Império Bizantino é essa característica do cesaropapismo, né? Ou seja, o Império Bizantino era governado pelos Césares, pelos imperadores, contudo, cada vez mais esses Césares, esses imperadores, interferiam em assuntos religiosos, beleza? Então, o Papa em Roma ele terá dificuldades em exercer o seu poder no Império Oriental e cada dia mais o César, o imperador, ia interferindo nos assuntos religiosos. Pessoal, entre os Césares, os imperadores mais importantes do Império Bizantino, eu vou chamar a atenção de vocês para o Justiniano. Por que ele? Porque ele vai adotar uma política expansionista, né? Ele vai organizar um exército cada vez mais poderoso para conquistar território. Inclusive, pessoal, ele vai até reconquistar a Península Itálica, que tinha sido dominada pelos povos bárbaros, beleza? Só que para manter esse exército poderoso, esse exército funcionando, ele vai ter que aumentar impostos. Quando ele aumenta impostos, pessoal, a sociedade bizantina vai começar a cobrar do imperador, a mostrar ao imperador a sua insatisfação por essa alta nos impostos. E um momento crucial vai ser quando um grande número de revoltosos se reúnem no chamado Hipódromo de Constantinopla e vão lá reivindicar do imperador o fim desses altos impostos. Isso vai ter uma consequência muito grave, porque Justiniano ele vai, pessoal, dar ordem aos generais do seu exército para atacar a população, né? Essa população ela vai se refugiar num templo do saber, na antiga Santa Sofia, e a Santa Sofia, ou seja, vai ser destruída, vai ser queimada com todas essas pessoas dentro. Esse momento histórico vai ficar conhecido como a Revolução de Nica. Beleza, pessoal? E é também, galera, no governo de Justiniano que vai ter origem o chamado Corpus Juris Civilis, né? Que nada mais é do que o Código de Leis Civis. Esse Código de Leis Civis, pessoal, na verdade, ele vai ser a junção de 4 livros, né? O Codex, o Digestus, o Institutilus e as novelas, né? O que era o Codex? O Codex era um livro onde tinham as leis romanas, beleza? O que era o Digesto? O Digesto, pessoal, era outro livro que simplificava, que trazia as leis em uma linguagem mais acessível, porque a forma que o Codex traziam essas leis era uma forma muito difícil de ser compreendida. E aí, então, o livro Digesto, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um resumo das leis contidas num códex, de forma que tornasse essa leitura mais acessível, beleza? O Institutilis vai ser o outro livro que vai ter os princípios jurídicos.
E as novelas é o último livro onde vão ter as novas leis, ou seja, as leis genuinamente bizantinas. Então, o Corpus Juris Civilis, ou seja, o Código de Leis civis do Império Bizantino, era baseado na junção desses 4 livros: o Codex, o Digesto, o Institutilis e as novelas. Beleza, galera? Então, como a gente viu, o governo de Justiniano vai ser muito importante. Como eu falei para vocês, por conta do cesaropapismo, a gente vai ter uma grave crise religiosa, beleza? Por quê? Porque, pessoal, com esse distanciamento do Papa, que ficava lá em Roma, em relação a Constantinopla, em relação ao Império Bizantino, cada vez mais o César vai intervir em assuntos religiosos. E nessa intervenção, pessoal, vai começar a ser divulgado novos ensinamentos, que a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, vai chamar isso de heresias, beleza? É que vão ser as novas concepções cristãs, religiosas que vão surgir. Entre elas, 2 nos chamam a atenção, que é o monofisismo e a iconoclastia. O que era o monofisismo? Mono vem de um. Fisismo significa uma única natureza. O que é que esse ensinamento cristão falava? Falava, pessoal, que Jesus Cristo só tinha uma única natureza, ou seja, ele só tinha a natureza divina. E se ele só tinha a natureza divina, ele não era humano. E se ele não era humano, ele não sofreu ali na cruz. E se ele não sofreu na cruz, se ele não morreu na cruz, porque ele era divino e o divino não morre, então ele não teria ressuscitado. E se ele não ressuscitou, pessoal, todos os ensinamentos cristãos católicos ruíam, caíam por terra, porque a base do ensinamento cristão é justamente o que? O sofrimento, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa, ele vai criticar, ele vai chamar o monofisismo de uma heresia cristã. Beleza? Outra característica, outro ensinamento cristão, outra coisa que vai fazer com que essa crise religiosa se acirrasse, pessoal, vai ser a iconoclastia. Ícono significa o quê? Figuras divinas, ou seja, imagens. Clastia, destruição. A iconoclastia foi a destruição de imagens de santos católicos, de santos instituídos pela Igreja Católica. Por que houve essa destruição? Porque, pessoal, cada vez mais os mosteiros, eles pegavam os jovens, né, e levavam esses jovens para ensiná-los a fazer imagens luxuosas, né? Então, jovens que sabiam que tinham essa técnica de fazer essas imagens luxuosas tinham uma ascensão social. Só que, pessoal, os imperadores do Império Bizantino, eles vão precisar de jovens para o seu exército. E cada vez mais eles vão ter dificuldade de conseguir esses jovens, porque esses jovens estavam sendo recrutados pela igreja para aprender o ofício da construção dessas imagens, beleza? O que é que vai acontecer? O patriarca chamado Miguel Celulares, ele vai, com apoio do imperador bizantino, ele vai, pessoal, começar a destruir essas imagens, a quebrar, a destruir essas imagens dos santos católicos, pessoal. Isso vai ser muito mal visto pela igreja Católica Apostólica Romana, que vai aumentar essa crise religiosa, e o pico dessa crise vai ser o ano de 1054, quando então vai ocorrer o primeiro cisma católico, ou seja, a primeira divisão da religião da crença cristã, né? Ou seja, vai ser o cisma do Oriente, onde a igreja cristã do lado do Império Romano Oriental, ou seja, do Império Bizantino, vai romper com a Igreja de Roma, dando origem à Igreja grega, a Igreja Católica grega, ou simplesmente a Igreja Ortodoxa. Beleza, pessoal? E aí, então, a gente vai ver agora quais foram os fatos que levaram à crise do Império Bizantino. Certo, pessoal? Observe, durante a Quarta Cruzada, vai ocorrer um domínio italiano sobre o Império Bizantino. E esse domínio italiano vai fragilizar demais as defesas bizantinas, as defesas do Império Bizantino. Isso vai facilitar o domínio dos turcos otomanos, o que vai levar à queda
de Constantinopla, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, finalizando assim o Império Bizantino. Beleza, pessoal? Vocês gostaram da aula? Espero que sim. Voltem, pessoal, esse slide, esse vídeo várias vezes. Vão ouvindo por parte, façam as suas anotações, beleza? Porque às vezes quando a gente assiste a primeira vez não fica tão claro. Façam as suas anotações e depois resolvam as nossas atividades da nossa lista de exercício. E qualquer coisa, me procurem aí que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Um beijo e fiquem com o nosso segundo vídeo que vai tratar sobre a Idade Média dos povos árabes. Um beijão no coração, fique com Deus, se cuidem, lavem as mãos, dê uma paradinha agora para o lanche, vá ao banheiro, passe aquela mensagem para o amorzinho ou para a queridinha. Um beijão, tchau, fique com Deus e até mais.